Olá, bom dia! Estamos juntos outra vez. Momentinho do sol nascendo, nós estamos juntos e hoje, pela graça e poder de Deus, vamos poder conversar sobre coisas muito especiais. Estamos estudando sobre esse momento especial de Moisés ter aparecido em cima do Monte da Transfiguração. Ontem nós explicamos para vocês alguns textos da Bíblia, onde a palavra do Senhor diz que Ele vai ressuscitar aqueles que morreram nele. E nós precisamos entender o que é isso, morrer em Jesus, estar em Jesus, permanecer em Jesus, porque existem pessoas que não estão nele e que não querem saber dele. Isso faz toda a diferença, inclusive na morte. Vamos orar juntos? Querido Deus e amado Pai, nos abençoe e nos ensine. Obrigada por Tua palavra, que é tão clara em explicar as verdades concernentes à nossa salvação. Nos ensine e nos ajude pela graça e pelo poder de Jesus. Amém. Queridos, muitos dos ensinos do mundo que hoje paira por aí, que estão nas igrejas e nos púlpitos, não são o que a Bíblia conta. Nós temos a alegria de poder abrir a Bíblia e falar a respeito disso, aprender a respeito disso. Nós estamos estudando para onde vão os mortos, tá bom? Dê uma olhadinha de novo em Eclesiastes 9, pega a sua Bíblia. Eu sei que você está curioso, muita gente está querendo saber a respeito disso. Eclesiastes capítulo 9, verso 10 diz assim: tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Pois na sepultura para onde vais, não diz que a gente vai para o céu. Diz para onde mesmo? Na sepultura para onde vais, não há obra, não há projetos, não há conhecimento nem coisa alguma. Que interessante, as pessoas dizem que quem morre fica louvando a Deus no céu. Abra sua Bíblia no Salmo 6. Correndinho, vai aí, porque se nós conseguirmos explicar isso para você, vai ficar mais fácil você entender os detalhes a respeito do que Deus quer que entendamos sobre a questão dos mortos. Salmo 6, abriu? Olha o que está escrito no verso 5. Na morte não há lembrança de ti, no sepulcro, quem te louvará? Os mortos não louvam ao Senhor. Você sabia disso? As pessoas dizem que eles estão lá cantando com os anjos que estão olhando por nós. A gente sabe que não tem nada disso, porque nós lemos na Bíblia essa situação. E isso é muito sério. Você precisa entender sobre isso. As pessoas que morreram, elas estão dormindo. Isso não é muito sério? Isso não é interessante? E se você conseguir compreender estas coisas dentro desse tipo de visão, a sua vida vai mudar. Eu tenho mais um detalhe para fazer você compreender. Para entender bem como é que é a vida, para que você entenda como é a morte, precisamos entender como é a vida. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, bem rapidinho. Gênesis, capítulo 2, vamos entender como Deus fez o homem. Gênesis 2, verso 7. Achou? Eu vou ler para você, diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então ele pegou o pó da terra, você já sabe disso. Nós somos feitos do barro. E ele fez um boneco. Ele formou um homem com todos os órgãos no chão. Aonde estava Adão antes de Deus fazê-lo? É a pergunta que eu preciso. Perdão, antes de Deus fazer Adão, antes de ele formar, antes de Deus chamar a vida, Adão, de dar vida para ele, onde ele estava? Para pensar. Algumas pessoas acham que ele estava dentro da mente de Deus. Não, ele não estava, ele não existia. Não existia uma alma pulando, uma pessoa pulando, um ser, um fantasma pulando, esperando aquele corpo para entrar dentro. Não existia isso. A Bíblia diz claramente que existia isso aqui, ó. Olha lá, Gênesis 2, verso 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se uma alma vivente. Então vamos entender, vamos compreender. Deus faz um boneco de barro, e depois que ele está lá, onde estava Adão antes de Deus soprar nele? Não existia. Adão só existiu depois da união entre o barro mais o fôlego de Deus. O fôlego de Deus é que é a vida. Está entendendo? E então o Senhor Deus soprou sobre Adão. E Adão então passou a ser uma alma vivente. Alma só existe quando tem as duas coisas juntas. O pó da terra mais o fôlego de vida. Não é interessante isso? E quando a pessoa morre, o que acontece? Observe aí mesmo em Gênesis capítulo 3 agora, verso 19. Olha o que Deus explica, o próprio Deus explicando.
do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque delas foste formado, porque és pó, e ao pó tornarás. Gente, esquece essa história que os mortos estão no céu, de jeito nenhum. Os mortos não estão lá. Abre a sua Bíblia em Tessalonicenses, para que eu possa dizer para você, também eles não estão no inferno, não estão vagueando por aí, não estão correndo de um lugar para o outro, não vêm na nossa casa, não puxam o nosso pé, não existe nada disso, glória ao nome de Jesus. Eles perderam a consciência. Então lá, quando você está dormindo, você sabe o que está acontecendo? Pensa bem, quando você dorme, você está dizendo assim, tem um gato passando no telhado, é assim? Não, quando você está dormindo, você não sabe de nada. Se você não olhar no relógio de manhã, você não sabe quanto tempo se passou. Abra sua Bíblia em Tessalonicenses, por favor. 1 Tessalonicenses, verso 4. Olha que interessante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, como os demais, que não têm esperança. Aqui Paulo está dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem. Lembra disso que nós comentamos ontem? Jesus chama o sono, a morte daqueles que morreram nele de sono. Por quê? Porque ele vai despertar essas pessoas quando Jesus voltar. Ai, que coisa boa, meu filho vai ressuscitar, meu pai vai ressuscitar. E se você morrer crendo em Jesus e confiando sua vida a ele, você vai ressuscitar na volta de Jesus. Agora veja o que continua dizendo aqui, verso 14. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também cremos que os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Como assim? Quer dizer que na volta de Jesus ele vai fazer aquelas pessoas virem. Como assim? Veja lá, 15. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor. Digo isso pelo que está escrito aqui. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Nós não vamos antes dos que dormem. Avante, olha agora veja o 16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, subiremos com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém, queridos, glória ao nome do Senhor. Mas como Moisés, que estava morto, apareceu no Monte da Transfiguração? Abra sua Bíblia em Judas, é o último texto sobre esse detalhe. Judas, olha que interessante isso aqui, porque você precisa saber. Lembra que o próprio Senhor tinha enterrado Moisés? Está escrito lá em Deuteronômio. Observa aqui, Judas, capítulo 1, só tem um capítulo mesmo, verso 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse, o Senhor te repreenda. Então houve uma briga entre o diabo e o próprio Jesus, Miguel é Jesus, sobre o corpo de Moisés. Por quê? Porque Jesus veio ressuscitá-lo. Você sabia que depois da morte de Moisés, o próprio Jesus veio ressuscitá-lo? E essa é uma das histórias mais lindas do Antigo Testamento. Meus queridos, louvemos o nome de Deus. Nosso Jesus pode qualquer coisa. Vamos orar juntos? Santo Deus e amado Pai, obrigada por nos revelar o segredo da morte. Abençoa-nos e ensina-nos. Queremos passar o dia pensando nisso. Encha-nos o coração da graça e da misericordiosa bênção de Jesus. Porque a Bíblia diz que porque Jesus ressuscitou, nós podemos ter a esperança de ressuscitar também. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Que Jesus abençoe você e te dê um bom dia.